É um placar, quando se enfrentam Alemanha e Curaçao, você espera algo semelhante, que vai acontecer um 7-1, né? Quando se enfrentam dois times da grandeza de Alemanha e Brasil, você não espera, e é muito difícil de explicar o resultado como esse numa semifinal de Copa do Mundo, Filipão. Não se explica, Isaac. Nós tivemos uma catástrofe total. Passamos por 7, 8 minutos que foram decisivos no cômputo geral. Tivemos algo que não acontecia com ninguém durante os jogos. Algo que não se pode sinalizar como vai ter um dia entre Brasília e Alemanha. Mas tivemos aquele apagão e aquilo nos gerou, no mínimo, 3 gols em 7, 8 minutos e depois nós não tivemos o que fazer. Idêntico ao jogo de hoje, quando a Alemanha aí chutava, era o gol. E era um gol que o Júlio César não podia fazer nada. Quer dizer, não tem que acusar ninguém, não tem que passar esse bastão de que nós perdemos. Perdemos 7-1, foi um jogo atípico, onde nunca mais vai acontecer, entre Brasília e Alemanha. Eu tenho duas curiosidades sobre esse jogo, se você me permite. Pois não, à vontade. Duas curiosidades de torcedor e também de jornalista. Eu escuto muita gente falar assim, pô, se eu pudesse escolher, preferia cair para o Chile nos pênaltis, nas oitavas, e não viver tudo aquilo. Não é o meu caso, porque acho que a história não se apaga, passamos pela Colômbia e fomos jogar uma semifinal de Copa do Mundo. Não é o meu caso. Você trocaria cair para o Chile nas oitavas, nos pênaltis? Não. Ia tomar 10, 12, 15. Nós passamos. Quando vai se passando de fase, a gente vai ganhando status, ganhando qualidade, ou vai melhorando no seu posicionamento. Não trocaria, não. Por que é que temos que cair para o Chile só para não perder por 7-1? Não, foi um desastre. Não adianta, e não se acusou. E até hoje eu nunca falei em nomes e não vou falar nunca, porque a responsabilidade é nossa, é minha. Uma segunda Isaac, curiosidade. antes de você fazer a pergunta, Claro. isso é o verdadeiro líder, isso é o verdadeiro treinador, que assume a responsabilidade, né? Mesmo em meio a catástrofe, ele assume a responsabilidade, né? Como eu falei em programas anteriores, a gente vê alguns treinadores, não são todos, obviamente, né, mas muitos treinadores que perdem jogo e ao invés de assumir a responsabilidade, já cortar papo, perdemos, a gente foi mal e a gente vai melhorar para o próximo jogo. Ah, mas o campo, ah, mas a bola, ah, mas a luz, ah, mas o sol. Isso tem aqui um cara que é pentacampeão mundial, um dos maiores treinadores da história do futebol. Não, responsabilidade não tem que assumir, eu assumo a responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade, tá? E a minha equipe, a equipe de trabalho que eu estava comigo, assumiu junto comigo. Que é muito difícil, Isaac, 5-0 no intervalo do primeiro tempo. O que é que tu dizes para o atleta? Como é que tu te referes a alguma coisa? O que é que jamais passa pela ideia de algum técnico, mesmo de Curaçao, que perdeu por 7-1 hoje, ele vai para o vestiário com, se não me engano, 1-1 ou 2-1. Então ninguém não passa. Mas 5-0, tu não tens muita coisa a dizer, tu tens apenas que te resguardar um pouco mais e tu tens apenas que guardar aquilo que tu podes fazer. Tirar o peso, principalmente, e a responsabilidade dos atletas. Essa era a minha curiosidade. Você disputa essa Copa como campeão do mundo pelo Brasil em 2002, levando Portugal a uma semifinal, que é onde Portugal mais longe já chegou, com você e com o Auto Glória em 66. Tem uma trajetória que dispensa apresentações em clubes. E no intervalo do jogo, a Copa estava perdida, 5-0. A minha curiosidade era essa. O que você fala para os jogadores? Porque foi muito rápido. Quando a gente piscou, o jogo já estava perdido. O que um líder fala para os seus jogadores num intervalo como esse? Dá a eles não há tranquilidade, porque não vai ter tranquilidade. Né? Dá a eles uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, dizendo que tudo que foi feito foi na melhor das intenções
e tudo aquilo que a gente tentou fazer deu errado e que não era o nosso dia. Não adianta acusar A ou B ou C, ou dizer, aquela bola podia fazer isso, aquela bola... Não adianta mais. Tem que só dizer a eles que a partir dali é um novo jogo. Eu tenho convicção que a diferença de Brasil e Alemanha nunca vai ser de um placar de 7-1. A diferença de Brasil e Curaçao é 7-1. A diferença, por mais que a Alemanha fosse o melhor time daquela Copa, jamais um placar desse ilustra a diferença de dois times desse tamanho. Eles não vinham sendo o melhor time, Rizek. Eles não vinham sendo o melhor time. Tanto que eles jogaram no Beira-Rio, tiveram um problemaço. Contra a Argélia. E 1-0 na França. Argélia nas oitavas e 1-0 na França no Maracanã, jogo duríssimo. E eu lembro bem daquele jogo, os primeiros 15 minutos. Na primeira fase também, jogo duro com os Estados Unidos. Até a Alemanha fazer 1-0, a sensação que eu tinha era que o Brasil venceria aquele jogo, que o Brasil estava dominando o jogo. Nossa, Aí fez 1-0 e tudo aconteceu. A bendita estatística, Felipe, mostrava que nós tínhamos um jogo muito melhor que a Alemanha. E com dados estatísticos que nos favoreciam no primeiro tempo. Mas depois mudou tudo em 7, 8 minutos e aí não tem o que fazer. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Assim, é uma oportunidade muito rara conversar com o Felipão assim, de coração aberto. Mas é uma oportunidade rara que a gente está tendo aqui de bater esse papo em plena Copa do Mundo com o Luiz Felipe Scolari sobre um tema que está marcado na história do futebol. Tá. Eu era muito novo, né, nesse tema, eu tinha 13 anos de idade, claro, foi um dia muito triste, mas eu me sinto orgulhoso de poder estar vivendo isso aqui, né, estar ao lado do Felipão e ver a grandeza dele de passar que a responsabilidade é de todo o grupo, que ele não vai culpar ninguém, como o Felipe falou. Muitas vezes o treinador ou os próprios jogadores, a gente sempre quer achar culpado, quer achar alguma desculpa, e eu ver o Felipão aqui do meu lado, que é campeão do mundo, e passou por esse episódio, ele falando que não, é o grupo, a responsabilidade dele, é de toda a comissão, eu me sinto lisonjeado, sabe, de poder aprender. Como eu tenho sido muito bom aqui para mim participar desse programa, é uma coisa nova também na minha vida, eu tenho aprendido todos os dias, então eu me sinto muito feliz mesmo de estar aprendendo com isso. Como eu falei, eu era muito novo, foi um dia muito triste, mas faz parte, querendo ou não, do futebol. Foram uns minutos ali que tudo saiu do controle e depois era muito difícil recuperar, voltar, ter a energia de novo, ter a concentração, é muito difícil. E ó, vocês que vivem futebol no campo e a gente fora adora colocar uns e se? Não tem e se. Não, mas na história das Copas. Não tem e se. Na história das Copas. Se eu tivesse colocado o Juca, o Pedro, o Paulo, era tudo igual. E não tem. A culpa foi. Não, isso eu concordo. Esse negócio de si, tinha muita gente que falou assim, se o Felipe Melo tivesse sido convocado, o Felipe Melo tinha sido expulso com 4-0, teria sido 15. A culpa era minha. Então não tem si não, tá certo, professor? Nada de si. Não, é que assim, ó, alguns e sis estão marcados na nossa história. 98, por mais que os jogadores todos, Dunga, Cafu, digam que não teve interferência, desculpa, eu não acredito que a situação do Ronaldo não interferiu naquela final. Eu tava lá, eu não acredito, mas os jogadores dizem que não teve. Beleza, palavra deles. Contra a Holanda em 2010, a gente estava dominando o jogo. Eu acho que é inevitável pensar, e se o Júlio César não falha no gol do empate? E se o Slotterbeck tivesse 3 centímetros a menos? Stekelenburg, desculpa. O Kaká dele uma chapada, era 2-0. Isso. E se naqueles 3 minutos finais alguém dá uma varada num jogador da Croácia? O que teria sido daquela Copa? É inevitável que a gente, do lado de fora, guarde esses ICs. Os ICs de 14 Peraí. Mas e se o Cano soltasse a bola, o Ronaldo não fizesse o gol? Claro. Bom, Filipão. É isso aí, professor. Boa, Filipão. Obrigado, Filipão. E se o Baggio não chutasse na lua a bola de 94? E se o Baggio não chutasse na lua? Pois não tem. Não, é que o IC de 2014 é a lesão do Neymar, né? A gente perde o nosso craque de um jeito muito traumático. Do Thiago também. E o Thiago suspenso. Mas é que foi um trauma a lesão do Neymar naquela Copa, né? Foi chocante ver o que aconteceu com o Neymar naquela Copa, né? É o meu IC daquela Copa.